Sejam todos bem-vindos a mais um estudo do projeto KardecTube, Nosso Lar segundo o Espiritismo. Como todos que já nos acompanham sabem, nós estamos fazendo há mais de um ano a introdução do projeto que pretende analisar toda a obra Nosso Lar, comparando ela com a obra de Kardec. Nós estamos numa longuíssima introdução proposital, analisando várias etapas, vários textos de Kardec. Estamos na quinta parte da introdução, em que nós estamos tratando dos critérios para algo ser considerado espiritismo. Porque se a gente entender como Kardec fez a ciência espírita, como ele construiu a teoria espírita, a gente vai entender como ela foi feita, portanto, aquilo que deve ser feito para algo ser considerado teoria espírita, e nós também vamos entender por que a teoria da sua obra, da obra de Kardec, é a melhor até hoje, insuperada, e que ninguém chegou nem perto do que ele fez. E já que se trata de uma obra, a obra Nosso Lar, que se propõe a dar uma continuidade, ou as pessoas entendem assim, que ela evolui a obra de Kardec, é muito importante a gente entender como foi feita a obra de Kardec para comparar como foi feita a obra Nosso Lar. Então, nessa comparação entre as obras sob diversos pontos de vista, a gente vai entender que não tem comparação, que não são iguais, que não tem a mesma qualidade, o mesmo critério. E nós vamos ver que a obra Nosso Lar não representa a obra de Kardec. Contradiz a obra de Kardec. Tem menos qualidade que a obra de Kardec. Ela não é uma continuação, uma evolução. Ela é uma deturpação ou, no mínimo, uma contradição da obra de Kardec. E ela só foi aceita porque as pessoas gostavam do médium da obra. Só que as pessoas não entenderam que elas podem gostar do médium da obra, mas isso nada tem a ver com a qualidade da obra, porque ela é mérito daquilo que o Espírito diz. E aquilo que o Espírito diz tem muita contradição, tem muita bobagem, tem muita mentira, tem muito erro. E mesmo que misturado a tudo isso tenha coisas maravilhosas, ela contém muitos equívocos. Não faz nenhum sentido a gente pegar uma coisa que é meio saudável e meio podre. A gente não faz isso em nenhuma área da vida, porque a gente faria com o Espiritismo. Mas nós vamos analisar toda essa obra, texto por texto. Estamos quase lá. Já fizemos 45 vídeos, mais de um ano. Estamos no vídeo 46. Estamos terminando essa quinta etapa da introdução. E estamos analisando alguns itens da obra, a Gênese, a primeira parte da obra Gênese, no primeiro capítulo, Caráter da Revelação Espírita, que é onde Kardec explica como foi feito o Espiritismo. Capítulo esse desconhecido e não estudado por 99% do movimento espírita na sua história, principalmente do século XX para cá no Brasil. Se as pessoas tivessem lido o capítulo 1 da Gênese, a gente teria um pouco mais de qualidade, as pessoas saberiam avaliar melhor. Quando alguém diz que algo é espiritismo, como saber? Esse capítulo ensina. Então nós vamos ver hoje o item 16 desse capítulo 1, Caráter da Revelação Espírita. Vamos ver o que diz Kardec neste item 16. Então,
a obra A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, esse é o nome completo. Então se trata de uma obra que trata de 3 assuntos, segundo o Espiritismo, a Gênese, os Milagres e as Predições. Por economia, a gente diz a Gênese. E o capítulo 1 dessa primeira parte, que trata da Gênese, que é o caráter da revelação espírita, como nós dissemos, que fala de como o Espiritismo foi feito, a gente vai ver o item 16, abre aspas. Assim como a ciência propriamente dita tem por objeto o estudo das leis do princípio material, o objeto especial do Espiritismo é o conhecimento das leis do princípio espiritual. Ora, como este último princípio é uma das forças da natureza a reagir incessantemente sobre o princípio material e reciprocamente, segue-se que o conhecimento de um não pode estar completo sem o conhecimento do outro. O Espiritismo e a ciência se completam reciprocamente. A ciência sem o Espiritismo se acha na impossibilidade de explicar certos fenômenos só pelas leis da matéria. Ao Espiritismo sem a ciência faltariam apoio e controle. O estudo das leis da matéria tinha que preceder o da espiritualidade, porque a matéria é que primeiro fere os sentidos. Se o Espiritismo tivesse vindo antes das descobertas científicas, teria abortado, como tudo quanto surge antes do tempo. Então nós temos nesse curto item muita informação. Extraordinárias informações. Primeiro, que Kardec faz uma divisão, e aqueles que estudam ou vão estudar a obra de Kardec têm que saber. Kardec faz uma divisão entre ciência, que estuda a matéria, e o Espiritismo, que também é uma ciência, mas que estuda o princípio espiritual, que estuda os espíritos. Então, aquele conjunto de ciências, das chamadas ciências acadêmicas, que estudam a matéria, Kardec vai chamar de ciência propriamente dita. Ele resume todas elas num conjunto só. Por quê? Porque todas elas têm algo em comum, elas estudam a matéria, a química, a biologia, a física. Mas é óbvio, a gente viu no item 14, no estudo passado, como ele deixa claro, o Espiritismo também é uma ciência. Mas por que ele não está no mesmo grupo dessas outras ciências? Por que Kardec divide? Ele está explicando aqui exatamente. Ambas são ciências. Só que um grupo estuda a matéria. Existe uma ciência que não estuda a matéria, que é o Espiritismo. Uma ciência nova. E, portanto, com particularidades, com especificidades, porque ela tem um objeto diferente, novo, exclusivo, inédito. Então é muito importante a gente entender. Não é que Kardec está dizendo ciência e espiritismo, que ele está dizendo que o espiritismo não é uma ciência. Isso seria má vontade para com o texto, já que ele deixou muito claro no item 14, como nós vimos, que ele aplicou o método experimental também para os fenômenos espíritas. Mas ele faz essa divisão importante. Por que é importante? Porque, embora todas sejam ciências, então elas têm como coluna vertebral a cientificidade, tudo aquilo que a cientificidade traz, fenômenos, racionalidade, observação, impessoalidade, um conjunto de fenômenos observáveis por diversas pessoas em diversos lugares do mundo, leis, a parte racional, crítica, a parte de pesquisa, todas elas têm essa coluna vertebral. Mas o Espiritismo, ela é uma ramificação, porque ela é uma ciência que trata de um objeto diferente, embora cada ciência tenha o seu objeto diferente. Mas no caso do Espiritismo, ela se destaca porque a física tem um objeto, a química tem um objeto, a biologia tem um objeto, o Espiritismo tem um objeto. Mas por que Kardec pode unir física, química e biologia num grupo só? Porque esses objetos diferentes dessas ciências são todos materiais. O Espiritismo não. O
Espiritismo não estuda a matéria. Então, aqui a gente vê Kardec explicando sobre a questão dos objetos de estudo. Que muitas vezes nos estudos que nós fazemos pelo KardecTube, as pessoas acham que a gente inventa. Está aqui. Assim como a ciência propriamente dita. Por que ele diz propriamente dita? Já explicamos agora. Porque é a ciência que trata da matéria, aquela ciência que já existe há mais tempo, que já estão desenvolvidas, estabelecidas há mais tempo. O Espiritismo é novo comparado a elas. Então elas, ou ela, porque eu posso fazer essa divisão, tem por objeto o estudo das leis do princípio material. Então ele está deixando claro do que ele está falando. E o objeto especial do Espiritismo é o conhecimento das leis do princípio espiritual. Ele deixa claro que o Espiritismo não tem o mesmo objeto de estudo. Portanto, eu não posso, com o Espiritismo, estudar questões materiais, porque não são objeto do Espiritismo. Nenhuma ciência pode explicar a outra por uma razão lógica muito simples. Porque cada ciência explica aquilo que ela se propõe a estudar. Se o Espiritismo não estuda o princípio material, como que ele pode opinar sobre qualquer questão do princípio material? Não, ele recorre a quem estuda o princípio material. Mas a recíproca é verdadeira. Também as ciências que estudam o princípio material não podem falar do Espiritismo. Não podem opinar, tratar, nem mesmo para criticar, negar e nem para apoiar. Por uma razão lógica muito simples, porque elas estudam outra coisa. Se elas estudam outra coisa, elas não podem nem apoiar. Vejam como a questão é lógica, porque se eu não estudo algo, como é que eu posso apoiar ou negar algo que eu não estudo? Então não faz nenhum sentido um físico, um químico, um biólogo, qualquer cientista que estuda a matéria, opinar sobre o espiritismo. Assim como não faz nenhum sentido o espírita falar sobre física, sobre química, sobre biologia, porque elas têm objetos diferentes. Então elas vão ter teorias diferentes, particularidades diferentes. E se eu tento aplicar uma coisa na outra, dá confusão. Simples assim. Mas ele vai mostrar algo muito importante. Embora elas sejam elas estudem objetos diferentes, elas têm um papel muito importante. Porque ele vai mostrar, ora, como esse último princípio, o espiritual, né, é uma das forças da natureza a reagir incessantemente sobre o princípio material e reciprocamente. Então, na natureza, o que é? A natureza existe, ela funciona, ela acontece e cada ciência estuda uma parte dela. Mas é evidente que essa separação é teórica, é didática, porque do ponto de vista prático e real, as coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. Uma coisa está reagindo sobre a outra ao mesmo tempo. A gente faz uma separação. A biologia, a física, a química são ciências diferentes, com objetos diferentes, mas é óbvio que os seus objetos estão se relacionando o tempo todo ao mesmo tempo. Da mesma forma, o espiritismo. O princípio espiritual atua na matéria, da mesma maneira que a matéria atua sobre o princípio espiritual. Então, elas têm relações. Só que nessas relações, cada ciência vai explicar uma partezinha desse processo. Não tem uma que explica todas. O espiritismo a parte do princípio espiritual e as outras ciências a parte as questões materiais desse processo. Assim funcionam as ciências, assim funciona a natureza.
Então é evidente, o espírito atua sobre a matéria. Por exemplo, o espírito está encarnado num corpo. Eu estou falando agora. Eu estou movendo músculos, órgãos, vibrações no ar. Então eu estou atuando sobre a matéria, através da minha vontade. A vontade é do espírito. Há uma relação. Da mesma maneira, através da matéria, eu recebo impressões, percepções, sensações do mundo à minha volta. Então a matéria está reagindo sobre mim. Vejam, o corpo sente fome e eu sinto que ele está com fome. É uma reação da matéria sobre o espírito. A fome é do corpo, mas ela transmite essa sensação para mim, para o espírito. Quem explica a parte material são as ciências da matéria, e quem explica a parte do princípio espiritual é o espiritismo. O equívoco é quando eu tento explicar uma parte usando uma outra ciência que cuida de outra parte. Esse é o equívoco, tanto de quem é de fora do movimento espírita, quanto quem é de dentro. Vamos ver se a gente caiu. Só confirmar se a gente está ao vivo ainda. Voltamos. Então é um equívoco dos espíritas querer falar sobre física, física quântica, biologia, astronomia, dizer que a química que a química ou a física está estudando o espírito, isso é tudo bobagem. E é um equívoco dos cientistas da academia querer falar sobre espiritismo. Porque eles não conhecem, só porque os seus métodos de pesquisa e as suas teorias não chegam no espírito, é um equívoco deles concluir que o espírito não existe, porque eles precisam de outros métodos, de outros fenômenos, de outras explicações. Mas ele mostra que há uma relação entre todos. O conhecimento de um não pode estar completo sem o conhecimento do outro. Isso é muito importante. Se eu tentar explicar todos os processos da natureza apenas por uma ciência ou por algumas, eu não consigo explicar todo o conjunto de fenômenos. O problema é quando eu tento negar alguma por puro preconceito ou ignorância. Então vejam que o espiritismo não nega as ciências que estudam a matéria. Não deve negar. Porque quando os assuntos forem da alçada da matéria, são elas que têm competência para tratar. Mas o contrário também. Eu não posso me deparar com algum fenômeno que tenha a influência ou seja causado pelo princípio espiritual e tentar negar o princípio espiritual para tentar explicar tudo através da matéria, porque eu gero contradições ou eu não explico tudo. Esse é o problema do cientista preconceituoso. Tentar reduzir tudo à matéria, ao cérebro, à bioquímica, porque há vários fenômenos que ficam incompreendidos por causa disso. E muitos cientistas materialistas começam a se contradizer. Eles querem tanto negar a ciência espírita que eles cometem equívocos que eles não admitiriam na ciência deles. Olha que coisa curiosa. É muito comum a gente ver alguns cientistas ou metidos a cientistas aí nas redes sociais que tentam criticar o espiritismo, mas eles cometem equívocos que a própria ciência deles proíbe. Uma delas é falar do que não se estuda. Ou simplesmente negar os fatos e explicações e não dar algo melhor, mais lógico, que explique o conjunto dos fenômenos. Então é muito importante que as pessoas entendam para não fazer confusão. O espiritismo é uma ciência, mas ao dizer que o espiritismo é uma ciência, não significa que ele trata das outras ciências. Assim como as outras ciências não podem falar do espiritismo. Quando elas se depararem com algum fenômeno espírita, elas têm que recorrer ao espiritismo.
Elas não podem opinar. Da mesma forma, o espiritismo. Se ele se depara com o fenômeno da física, ele tem que recorrer à física. Se ele se depara com o fenômeno da biologia, ele tem que recorrer à biologia, assim por diante. O espiritismo e a ciência se completam reciprocamente. Agora vem a parte importante. A ciência sem o espiritismo se acha na impossibilidade de explicar certos fenômenos só pelas leis da matéria. Então, se a ciência tentar negar o espiritismo, como a grande maioria dos cientistas ainda faz, há vários fenômenos que não são compreendidos e explicados. E é por isso que a gente tem vários problemas que hoje, atualmente, são problemas que a própria ciência material inventou nomes novos, né? Problemas mentais, psicológicos, que eles não conseguem resolver porque eles negam o princípio espiritual. A mediunidade, os fenômenos espíritas, o problema da obsessão, os problemas morais, que se eu tento explicar só pela matéria, eu não consigo achar solução. Basta que a gente veja o esforço da ciência para tentar resolver tudo através de questões materiais e não conseguir. Sempre atrás de algum remédio, algum comprimido, alguma coisa que vá solucionar o problema. Alguma revolução material que vá resolver o problema psicológico, mental e a gente diria espiritual, eles não conseguem. Basta que a gente veja aí os problemas morais, psicológicos da humanidade. E quanto mais aumentam os remédios nas farmácias, os transtornos continuam. Né? Porque eu só vou conseguir tratar por completo quando eu também considerar a questão do espírito. Não é que eu abandone a parte material, mas eu também tenho que colocar. Por isso que ele diz que a ciência sem espiritismo, ela se acha na impossibilidade de explicar certos fenômenos. Certos fenômenos ficam sem explicação. Mas ao mesmo tempo ele coloca ao espiritismo, sem a ciência, faltaria um apoio e controle. Aqui é algo muito importante. O espiritismo precisa do apoio e do controle das demais ciências. Porque as ciências precisam se ajudar para saber os seus limites. Porque, vejam, quando um espírito trata de algum assunto que toca as questões da matéria, como é que a gente vai ter controle do que o espírito está falando? Recorrendo à ciência que explica o assunto que ele está tratando. Um espírito vem falar sobre física, sobre química, sobre biologia, sobre astronomia, sobre matéria. Ele não pode falar o que ele bem entender. Eu tenho que ter um critério de controle para saber até onde eu aceito, até onde eu controlo o que é verdadeiro, o que é falso. E eu preciso das ciências materiais para isso. As ciências também dão apoio para o espiritismo, por quê? Porque há vários raciocínios, há várias metodologias de descobrir a verdade que as demais ciências usam, há várias lógicas, comparações que o espiritismo pode fazer por analogia os raciocínios, as pesquisas. Se é possível esse modus operandi nas demais ciências, é possível também na ciência espírita. Por isso que há várias explicações que Kardec vai dar que ele faz analogias com as demais ciências. Porque ele está buscando apoio. Ou seja, se aquelas ciências puderam proceder assim, por que o espiritismo não poderia? Ao fazer isso, o espiritismo continua sendo científico, porque as outras ciências também fazem. Há várias deduções, raciocínios, comparações que Kardec faz para mostrar isso.
Mostrando que se o espiritismo faz, qualquer outra ciência faz. Então o espiritismo não é menos científico por causa disso. Por isso o apoio das demais ciências. E por isso que as ciências materiais tinham que vir primeiro. Porque como a ciência espírita ela é mais complexa, porque ela trata de um objeto de estudo mais difícil de ser estudado, eu preciso da ciência muito madura para poder aplicar esse método científico a um objeto como o princípio espiritual, era necessário que antes a ciência amadurecesse no estudo das leis da matéria, como diz Kardec, porque a matéria que fere primeiro os sentidos. Porque nós estamos aqui no mundo material fazendo ciência. Então é natural que a gente comece fazendo ciência sobre a matéria, até chegar no ser que não é material. É uma consequência lógica. E é evidente que fazer ciência no mundo material sobre um ser que não é material, eu preciso ter a ideia científica muito madura e desenvolvida. Senão não é nem possível iniciar isso. Por isso que se o espiritismo não tivesse primeiro essas ciências, ele teria abortado, teria surgido antes do tempo, como Kardec mostra. Porque o Kardec vai mostrar que eu preciso o tempo inteiro fazer essas analogias e buscar apoio e controle nas demais ciências para desenvolver o próprio espiritismo. Esse é um outro ponto muito sofisticado da ciência espírita. Sofisticado aqui é a palavra no bom sentido. Porque ele tem desenvolvimento próprio devido ao seu objeto de estudo, mas ele também tem que buscar sempre apoio e controle nas demais ciências. Para que ele não parta para algum tipo de tentativa de busca da verdade que fuja de critérios de controle muito firmes, muito bem estabelecidos. Porque se eu começo a ir para... Se eu começo a frouxar os critérios, ou tentar criar métodos muito genéricos, se eu tento criar uma maneira muito fantástica, imaginativa, fora da ordem prática, fora da simplicidade, fora de algo muito positivo, eu vou perdendo a segurança do resultado daquela teoria. Qualquer ciência, quando ela começa a se afastar muito do fenômeno em si, do positivo, quando ela começa a se tornar muito complexa e apenas imaginativa, muito dedutiva, o nível de controle e segurança daqueles resultados da teoria, eles são mais frágeis. Por isso que Kardec se manteve sempre com os pés no chão, buscando apoio e controle nas demais ciências. Isso é muito importante e pouquíssimo entendido e estudado. E por que é importante a gente estudar isso aqui? E qual a aplicação que a gente pode fazer desse estudo aqui com o nosso lar? Nosso lar é um prato cheio de exemplo para isso. Porque o André Luiz vai construir toda uma teoria que o tempo todo ele está entrando em choque com esse controle das demais ciências. O André Luiz, ao tempo todo, ele está criando contradições com a ciência espírita e com as demais ciências. Então, ele fere os princípios espíritas e o princípio de apoio e controle das demais ciências para a teoria espírita. Quando o André Luiz coloca que tem um lago em nosso lar, afirmando que há um lago no mundo espiritual, para citar um exemplo. Vejam que ele está dizendo, o que é um lago? O lago é água. A água é H2O. E a nossa água, ela só existe numa determinada temperatura. Senão, ou ela se solidifica ou ela evapora. Então, como seria possível água no mundo espiritual? Em que local? Se lá tem água, por que que... Bom, se tem água, pode ter qualquer coisa, né? Se água é possível qualquer coisa. Mas se é possível esse tipo de elemento material lá, por que que a gente não detecta, não vê? Vejam que ele entra em contradição. Por isso a questão do apoio e do controle da ciência espírita com as demais ciências. Foi por não entender isso que o movimento espírita
validou e seguiu a obra Nosso Lar, e ela não percebeu a contradição científica. Então vejam quanto é importante esse pequeno item 16 para a gente entender o papel de cada uma, a diferença entre as ciências, mas também como elas se relacionam e se ajudam. Já que espíritos como André Luiz e Nosso Lar vão o tempo inteiro abordar nas suas obras assuntos que tocam em todas as ciências. E a gente vê aí as contradições que Kardec não cometeu, mas André Luiz cometeu. No nosso próximo estudo, no estudo 47, nós terminaremos essa quinta parte da nossa introdução, critérios para algo ser considerado espiritismo kardeciano. Até lá.